Neste episódio, o Gonçalo quase morre de tuberculose, a Lígia foge à máfia, o Tiago torna-se num robô e eu trato de edição do áudio com 10 semanas de atraso. Está lançada a nau espacial. Sejam muito bem-vindos ao 27º episódio da nau espacial, que vai arrancar desde já. Hoje temos nos vossos ouvidos a tripulação do costume. Eu sou o Miguel. Eu sou o Gonçalo. Eu sou a Lígia. E eu sou o Tiago. E anunciamos desde já que este será possivelmente o penúltimo episódio da temporada. Pronto. Mas nós voltaremos no final do verão ou depois. Depois nós anunciaremos essas datas, não se preocupem. Temos de fazer nem que seja o debriefzinho, debrief da aventura da Lígia no Ártico, não é? Na astrobiologia polar. É verdade. Está aqui ligada da base Nialesund. É verdade. Um cabo de internet um bocado estragado e vamos ver como é que isto corre. Lígia Coelho-san, exploradora polar. É verdade, estamos todos na Europa desta vez. E olhem, deixem-me começar, se não se importam, por uma efeméride que se festeja hoje e que eu gostaria de também aqui celebrar. Dia 19 de julho, dia que estamos a gravar. E basicamente faz anos um colega da Lígia muito famoso. É um doutor em astrofísica pelo Imperial College de Londres, portanto conceituado, que tem estudado, entre outras coisas, poeiras interestelares. Tem sido assim o maior foco dele, acho eu. Estou a falar do Dr. Brian May, guitarrista da icónica banda dos Queen. Portanto, não sei se conhecia o percurso mais académico deste fantástico personagem da pop culture, mas sim, rei da guitarra e doutor de ciência. Portanto, sim, até todos os membros dos Queen tinham um curso superior, não é? À exceção do Freddie Mercury, pelo que me lembro. E o Freddie não tinha também um curso qualquer em tipo ciências sociais, mas era assim. Ok, um curso a sério, não é? Pronto. Oh, Gonçalo. Deram-lhe a abertura. A culpa foi quem lhe deu a abertura para isto. O meu advogado está-me a dizer que tenho de dizer que isto era uma piada e que eu não acredito no que disse, foi só para propósitos comédicos. Bom, então vamos, antes que isto descarrile mais, vamos começar então pelos temas da semana. Temos 3 temas hoje e vamos a uma notícia bastante triste. Deixa-me ver, quem é que vai trazer a notícia triste? Tiago. Fala-nos sobre... Diz. Eu deixo-te introduzir o tema. Tu disseste 3 temas e na minha cabeça ecoou aquele tongue twister, como é que se diz em português? 3 tristes temas. 3 tristes temas e depois eram mesmo tristes. Trava-línguas. 3 tristes temas pelo Tiago. Já adicionas o T do Tiago. Não, só vai ser um por mim. Força, Tiago. Sim. Diz o que é que traz dos lados da NASA? O que é que se passa dos lados da NASA? Passa-se que eles têm muito dinheiro, mas não têm dinheiro infinito, não é? E infelizmente, às vezes, há lá uns senhores de fato que se juntam. Ok, exceto nos anos 60. Nos anos 60 eles tinham dinheiro infinito. Mas hoje em dia, tenho um teto. E houve uns senhores de fato que se juntaram e tiveram uma reunião. E pronto, às vezes os administradores da NASA, né, têm de fazer decisões difíceis quando têm missões que... os dados mais recentes sobre o seu desenvolvimento e datas dão a indicar que os custos da missão aumentaram. Então tem de fazer escolhas, porque o orçamento é limitado. Se os custos aumentam, algo tem de ceder. E este é o caso de uma missão que se deu, é a missão Viper. Era um rover lunar, ou seja, um daqueles carrinhos telecomandados, sim, só que da Terra. Literalmente. Que as agências gostam de aterrar nos corpos. Este ia para a Lua e para o Polo Sul da Lua. Olha, outro explorador polar. Não é só a Lígia, mas... Exatamente, mas a Lígia não vai ser cancelada pela NASA. E a Lígia não é telecomandada, acho eu. Se calhar até sou. A Lígia não é telecomandada, boa. Já está o título do episódio. Este rover chama-se Viper. Eu vou passar aqui só o acrónimo, que é Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. É mais uma daquelas tentativas de missões espaciais. É um explorador de gases. Um explorador de puns. Literalmente isso. Já ouvimos pior, não é? A ideia é que este carrinho telecomandado ia ser lançado para o Polo... Não sei se é o Polo Sul. É o Polo Sul da Lua, exatamente. É o Sul. Que é um polo onde temos conhecimento de que há... Pinguins, exato, e não ursos.
ouvi dizer. Mas é uma região da Lua onde nós sabemos que há gelo, e gelo é importante porque se nós, num futuro hipotético em que pensamos em ter uma base na Lua com pessoas, essas pessoas vão precisar de beber água, e se já houver lá água, isso fica muito, muito mais barato. E então a ideia deste rover era ir lá e não só fazer ciência em si, mas também fazer um mapeamento deste recurso, ver o que é que lá há, também para esse lado da exploração humana. Pronto, e o que aconteceu é que nominalmente estava marcado o lançamento para 2023, estamos aqui a meio de 2024, portanto em princípio falhou. Isso no espaço não é pouco comum, de maneira nenhuma. As coisas são projetos muito grandes, muito complexos e que demoram muito tempo e, portanto, problemas, atrasos acontecem em quase todos. Neste caso, o rover passou da calendarização e, para além disso, os custos aumentaram e, para além disso, o lançador que ia levar este rover à Lua faz parte do programa CLPS, que é o programa de... Clips. Desculpa? Clips. Clips? Ok, Clips. Eles dizem Clips. Yeah. Ok, não fazia ideia. Que é o programa de, deixa-me lá traduzir isto, é o Serviço de Payloads Comerciais Lunares, ou seja, um programa para lançadores comerciais lançarem coisas para a Lua, ou lançarem payloads comerciais para a Lua. Qual das duas? É assim uma espécie de... Ou seja, o próprio lander, o aterrador é comercial. Exato. E depois os payloads também podem ou não ser comerciais, depende. Neste caso, por exemplo, este lander comercial, né, levava uma payload da NASA, que é o Viper, portanto, semi. Portanto, tudo falhou um pouco e houve essa decisão de matar o programa para já. O que aconteceu também é que a NASA já tinha pago o lançamento do foguetão que ia levar isto à Lua. Eu, por acaso, soube deste tema ontem ao almoço, estava a falar com colegas, ele disse-me isto, e eu pensei, ora bem, eles não podem levar nada, né? Em princípio o lançador também quer testar a capacidade de lançar uma massa daquele tamanho e daquela massa. E eu pensei, o que é que tem o tamanho de um rover? E lembrei-me do lançamento do Falcon Heavy, que lançou um Tesla na altura, no primeiro lançamento, lembra-se? E acho que isto é uma oportunidade incrível de negócio. Nós vivemos aqui na Europa, é onde se fazem os melhores carros do mundo, don't let me. E por isso BM, Mercedes, Porsche, esses todos, mandem e-mails para a NASA, enviem-lhes os vossos modelos de carros com a escala do tamanho do rover, e enviem os vossos rovers para a Lua, então, os vossos carros para a Lua. Acho que é uma oportunidade incrível. Europeus que estejam a ouvir, ignorem o Tiago, porque ele está cooking. Isto é uma ideia incrível. Não, estou a brincar, era uma ótima coisa de marketing, é verdade. Mas eu acho que não há carros assim tão pequenos. Eu também não sei a dimensão do rover, vou ser honesto. Mas duvido que haja carros assim tão pequenos. Tu sabes? Não sei, mas eu ontem li eu li 2 artigos para esta notícia. Um deles dizia que o rover tinha aproximadamente o tamanho de um carro. Portanto, vá lá. Nem que seja um Fiat 500 assim. Ok. É justo. Há lugar de caber. Um Mini. O Mini é europeu? A Mini é britânico. britânica, sim. Quer dizer, ainda conta. Pois é um bocado aquela área cinzenta, né? Exato, ainda conta. Olha, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu acho que há aí uma esperança para o rover Viper. Que é, a NASA deu ordem de cancelamento, não é? Mas isto ainda tem que ir ao Congresso. Portanto, o Congresso pode dizer, não, a gente quer gastar dinheiro com isto. Eu até acredito que haja essa possibilidade porque, quer dizer, a coisa era suposto ser lançada este ano. Portanto, há de já estar bastante avançada no seu processo de desenvolvimento, imagino eu. Já devem estar a construir coisas, não é? O próprio rover já estava quase terminado, sim. A informação que eu tenho. Exato. Pronto, isto é uma das coisas que os jornalistas têm dado a perguntar e que não tem sido clara, que é se o atraso se deve ao lander, que o lander é da empresa Astrobotic, que foi aquela que lançou para a Lua também em janeiro ou fevereiro e depois falhou, não sei se se lembram dessa. Não foi o que aterrou de lado, foi um que nem sequer tentou a aterragem. Pensava que era de Ladecos. Não, houve e vai haver imensas missões à Lua robóticas este ano, mas esta foi aquela que teve um problema, uma fuga de gás ou lá o que é que foi, ou de propelente e nem sequer chegou. Olha que irónico, era suposto ir fazer mapeamento dos gases e teve uma fuga de gás. Pronto, então o segundo lander deles, que não é o mesmo modelo, portanto o anterior que estamos a falar era o Peregrine, este chama-se Griffith, acho eu, que acho que deve ser outro tipo de pássaro, imagino eu. Os nomes devem ser todos de aves. Pronto,
o próprio Lander também está atrasado e só vai lá para 2025. Portanto, acho que aqui o juízo que a NASA fez foi do género. Esta missão já está tipo com o triplo do budget do que era suposto. Passou de 250 milhões inicialmente para tipo 600. Ui. Acho que é uma coisa que está assim neste momento. E isso é assumindo que vai lançar este ano. Se adiar para o próximo ano, é mais 9 ou 12 meses a pagar salários àquela malta toda e a manter as coisas no frigorífico, digamos assim. Portanto, é mais custos, ou seja, os custos vão derrapar mais ainda. E por isso é que se calhar a NASA justificou o cancelamento da missão. Mas pronto, mantém-se aqui dúvida se o problema é realmente o lander que está atrasado ou se é o próprio rover. Não sei. Mas é estranho. Eu, pela informação que tenho, o rover em si estava bastante completo. Uma coisa engraçada em relação a isso é que a NASA agora vai desmontar o rover, né? Que já estava em processo de montagem, e está a oferecer os instrumentos que já estavam no rover para outras missões. Portanto, no artigo que eu li há um e-mail e eles convidam parceiros ou entidades internacionais a enviarem propostas de eu quero, se desmontarem o rover, eu posso usar um instrumento para... Eles depois se calhar vão escolher o que fazer com eles. Então, sendo assim, eu reitero a tua oferta aos fabricantes de automóveis europeus para começarem a investir no espaço. Tem aqui já um rover semi-feito, é só pegá-lo às peças, É só pôr o meter um logotipo. chassi novo, exatamente, e está feito. Eu tenho um pequeno comentário antes de mais, que é: Miguel, nem todas as aves são pássaros. Portanto, essa é a primeira. What? Mas eu disse aves. Eu Não, disse tu aves, disseste não disse. um tipo de pássaro, porque eles têm sempre nomes de aves. E eu só assim, eu não sei se O que é um Griffith pássaro então? Um pássaro é um passaridiforme, que é um tipo de ave, mas nem todas as aves são passaridiformes. Uma gaivota é um pássaro? Acho que não. É um Ok. papagaio, também não é um pássaro. Ah, Oh, uau. Ok. estou a aprender, bué. Os Pinguim, certeza ingleses que não é. chamam bird a tudo, mas bird a tradução é ave, não é pássaro. Mas Lígia, bird is the word. Se é a primeira, só para te pôr no teu lugar. Sim, senhora doutora, peço desculpa. Que isto é extremamente importante e relevante. Como é que é possível o Morgado levar um burn em direto do Ártico? É incrível. Queimadura. Desculpa, eu sou Gelada. uma proud companion de um papagaio e isso é muito importante para mim haver esta diferença, porque o meu papagaio não anda a carafunchar na gravilha para tirar minhocas, então não é um pássaro. Ok, calma, contexto para os ouvintes. A Lígia é especialista em ornitologia porque Não ela tem sou. um papagaio de estimação Exato. chamado César, não é? Que é Exato. verde, se não me engano. É verde, sim, senhor. E que está abandonada há quanto tempo em Lisboa, Lígia? Só Ei, para... ei. Oh, eu sou mãe solteira e não me sinto só. Tenho o meu filho, não quero mais ninguém. Está bem? Só para que saibas. Depois de cantar a Agatha aqui em direto, vou passar à frente e favor, comentar o Robert. Ok. Eu acho que, na minha análise, o destino desse rover depende se vai a congresso antes ou depois de novembro. Olha. Eleições. Agora falando de coisas mais sérias e tristes. Se eles querem desmontá-lo, tem que ir antes, né? Porque senão, entretanto, já está desmontado, imagino eu. Mas não pode sei. haver alguém com interesses internos que percebe que depois de novembro o destino é diferente. Portanto, vamos ver quem é que ganha e como é que isto avança. Há uma grande tradição do Partido Republicano, especialmente na direção de Trump, de terem um grande amor a tudo o que tem a ver com a Lua. Por vários Com a motivos. exploração, sim. Com a exploração lunar, por vários motivos, até porque acho que alguém lhe deve ter dito ao ouvido, naquilo que agora funciona, que se... É too soon. Acho que já dá. Não, não Já é se não. pode. Nós não somos como o Jack Blake, que somos uns vendidos. Isto é comédia, toda a gente sabe. Acho que alguém disse ao ouvido que se ele apostar muito na Lua e houver uma nova alunagem sob a direção dele, que ele fica para a história. E, portanto, há todo um grande interesse pessoal também da parte dele em tudo que tem a ver com a Lua. E, portanto, se for a congresso depois de novembro, pode ser que tenha outro destino. E é, como é óbvio, uma tristeza. É que a NASA tem uma grande tradição também de quebrar missões quando a readiness level, o nível de preparação, já está muito avançado, portanto já houve muito dinheiro enterrado, já está praticamente a postos e depois, à última da hora, pum, já não interessa e não vai haver retorno nenhum deste investimento. Isto é uma coisa muito irritante.
De retorno vai, não é? Uma missão não tem só retorno no momento em que tu a lanças e a operas. O próprio desenvolvimento tem um investimento muito grande e às vezes traz retornos muito grandes em termos dos avanços tecnológicos que faz, não é? Eu percebo o que dizes, mas por outro lado também pode ser aquela mentalidade de única maneira de sair deste buraco é continuar a cavar. Não, quando se trata de dinheiro se calhar é melhor É como parar. o James Webb e o Ariane, não é? Tantos projetos que passam o prazo e continuam. Mas pronto, estes são muito mais estratégicos e importantes do que o Viper, obviamente. Sim, sim. Não sei até que ponto não é assim tão importante. Tudo o que neste momento queres fazer no espaço com humanos está dependentíssimo de uma colónia. É que já chegámos a um ponto em que está para quando? E estas questões básicas de água, de localização, radiação, tudo mais, estão atrasadíssimas. Sim, já era para ontem. Já era para ontem, já era para antes de ontem. Pronto, esta foi depois da estupidez do pássaro e da ave. Vamos então para outro tema triste. Portanto, Tiago. Não, de brincar, este é trazido pelo Gonçalo. E este não é nada que foi cancelado, mas é algo que está grounded, pelo menos até amanhã, se não me engano, que é o Falcon 9, da SpaceX. Nós já mencionámos brevemente o tema no episódio anterior, com o nosso convidado João Montenegro, em que referimos que o último lançamento de Starlink tinha tido um problema no estágio superior. Gonçalo, o que é que afinal aconteceu e o que é que se segue? É verdade, foi interessante até porque foi o nosso convidado que nos trouxe esta notícia gigante, tipo, então vocês viram isso? E nós, não. Apesar de ser mais ou menos do nosso interesse estar a par das notícias, tem sido tempos caóticos para todos, portanto ficámos completamente surpresos. O que é que aconteceu? Um foguetão da SpaceX, portanto um Falcon 9, teve o que se chama um RUD, R-U-D, que é uma sigla que, traduzida para português, significa algo como um desassemblamento rápido e não agendado. Ai não, tu me disseste desassemblamento. Desassemblamento. Desmontamento, não sei, desmontagem rápida e não agendada. Isto é um eufemismo que eu nunca percebi, sinceramente, mas é um eufemismo da indústria espacial para rebentou. Pronto, ponto final. Eu tenho quase certeza que esse eufemismo vem do Kerbal Space Program, mas posso estar enganado. Mas eu acho que sim, Olha, não sabia. E depois lá está, o Elon Musk começou a usar e pronto, foi o caos. Pronto, sim, é o grande influencer, não é, do espaço, mas não sabia. Mas sim, para todos os efeitos é uma maneira aparentemente sarcástica e irónica, mas hoje em dia é utilizado como uma maneira indireta e para tentar moderar os ânimos, de dizer rebentou, explodiu, está em todo lado neste momento. Foi algo surpreendente, no sentido em que o Falcon 9 é o foguetão, ou dos foguetões, pronto, para me precaver, mas dos foguetões mais fiáveis que já foram feitos e já foram lançados. Foram mais de 350 voos sem nenhum acidente. Sem contar com incidentes em que, sei lá, um motor deixa de funcionar ou está meio coxo, mas corre tudo bem. Muitas vezes, se não for a SpaceX no Twitter a dizer que algo correu mal, as pessoas nem sabem. A última vez que vimos desastres destes na SpaceX foi nas aterragens que de vez em quando explodiam, nas fases iniciais. Mas, entretanto, este grande crescimento da SpaceX, esta hegemonia que foi conquistada ao longo destes últimos anos, deve-se muito ao facto de ser incrivelmente fiável. O facto de que qualquer cliente pode estar super descansado de que podia estar super descansado que lançando com a SpaceX provavelmente ia correr tudo bem e ia tudo chegar lá acima. Por exemplo, quando foi o lançamento do James Webb, foi um Ariane 5 e tendo em conta o Ariane 5 também, que foi um foguetão bastante bem sucedido, mas apesar de tudo, muito fiável, mas apesar de tudo havia um certo desconforto de tantos bilhões de dólares estarem em cima desse foguetão. Pronto, isto é um bocado falando contra a Europa, mas não, pronto, há que ser um bocado imparcial. E o próprio Eutelsat, não é? Foi o Eutelsat, não foi, Margaret? Só para confirmar. É o É o Medsat, exatamente. É o Medsat. Vão lançar o seu próprio satélite meteorológico a bordo de um Falcon 9, que foi um grande choque para as autoridades na Europa, porque estavam à espera de lançar com o flagship, com o produto principal, Ariane 6, que acabou de estrear. E a justificação deles foi: isto é demasiado precioso para arriscar, portanto não podemos pôr isto numa coisa que voa uma vez e voa mal. Na altura ainda não tinha voado nenhuma vez, e agora voa uma vez e voa até meio torto, portanto é lidar. E portanto agora as pessoas da Ariane estão-se a sentir bastante vingadas e estão à espera do comentário do senhorzinho do Eumetsat para vir dizer a sua parte. Portanto, surpreendente o facto que aconteceu.
mas não surpreendente. Como é que eu hei de pôr isto? Ou seja, tomou as pessoas por surpresa, mas as pessoas já estavam à espera que isto teria de acontecer. Isto é uma lembrança que estamos a falar da indústria espacial. É algo onde as coisas costumam correr mal de vez em quando. Quando acontecem mal, geralmente é catastrófico, não é? A terra de lado, ou nem sequer chega lá abaixo. E os foguetões são coisas que tradicionalmente, especialmente no início, têm problemas e eventualmente começam a estabilizar. À medida que as coisas vão sendo lançadas, vamos aprendendo coisas, vamos aumentando a fiabilidade, mas ao mesmo tempo tirando algumas precauções, se calhar algumas redundâncias que estavam lá no início para precaver os acidentes que são mais prováveis ao início. E eventualmente caímos é normal cair num ambiente em que se tem demasiada confiança ou se relaxa demais, e isto acontece, não é? Como o caso do Shuttle. Também teve 2 acidentes lá para o final da sua vida e a partir daí foi o desastre. Consequências disto: neste momento está a decorrer uma investigação. Eu na minha tese por acaso olhei para o tempo que isto demorava e na altura era semanas a meses. Morgan, disseste até amanhã no mínimo. O que é que tens informação sobre isto? Sim, eu tenho ideia que a SpaceX esta manhã já começou a mover as plataformas deles de recuperação marítima para o oceano, portanto quer dizer que o lançamento está iminente e eu acho que havia um Starlink marcado para amanhã, mas não sei se estão à espera que a FAA dê luz verde ou não sei. Sim, ou seja, sempre que existe um acidente tem de se abrir tradicionalmente, não é? Tem de se abrir uma investigação e pôr a frota no chão, não é? Não deixar de descolar. E tradicionalmente os voos, os últimos falhanços, que o mais recente foi de um Vega, se não me engano, o mais recente destes que andamos a olhar, foi um Vega e ficou 2 ou 3 meses sem sair. E portanto as pessoas estavam um bocado a indagar se seria o mesmo caso, não é? Porque se o objetivo com a SpaceX é lançar a toda a hora, tivemos já passámos as centenas de lançamento anuais, e o objetivo é lançar isto como, pronto, é um serviço que não é de deixar de ser exceção, é ser uma coisa que acontece a toda a hora, e portanto faz parte disso também. Se o carro avaria, vai para a oficina e é para vir o mais rápido possível, e é um bocado isso que a SpaceX se calhar está à espera e está a tentar mudar. Vamos esperar ansiosamente pelo resultado amanhã. E o último assunto que eu queria falar acerca disto é os astronautas neste momento devem estar com uma certa preocupação, mas a verdade é que quando são lançamentos humanos, tudo o que é possível de fazer para aumentar a fiabilidade é feito. Por exemplo, mesmo o Falcon 9 normalmente já é uma coisa desenhada para fiabilidade e muito fiável, e se calhar mais protegida do que os satélites da Starlink, que pronto, se falha um em 10.000, mas quando é lançamento humano é super precaução máxima, portanto acho que não há motivo para estar com medo. Mas se eu fosse astronauta, estaria com medo de ter uma desassemblagem rápida e não agendada das minhas partes corporais. Não, mas por acaso não sei se viram, mas há de facto uma missão que era a que estava a ser planeada com aquele milionário, com a SpaceX, aquela missão privada, Jared Isaacman, acho que é o nome dele. Já não sei se o nome da missão... Não, acho que o nome desta acho que era Polaris Dawn. Polaris, exatamente. Acho que era aqueles em que eles queriam fazer a primeira EVA privada, não era? O primeiro passeio... Extraveicular. Exato. E acho que isso era suposto ser este mês ou tipo nas próximas semanas, e provavelmente agora vão esperar mais um bocadinho até iniciar a missão. Sim, é melhor. Convém. E depois, como estavas a dizer, na Estação Espacial Internacional neste momento tens lá 2 astronautas que vieram na Starliner e estão a ver quando é que voltam para baixo, não é? Depois de repente o Falcon 9 começa a falhar também, que é o único ferry regular que temos lá para cima, portanto eu se fosse astronauta estava preocupado. Já viste a escolha desses coitados? Ou entram num foguetão que acabou de explodir e confiam, ou entram num Boeing. Isto é... Qual é que tu escolherias? Se calhar não quero. Fica para o ano. Eu acho que é engraçado que nós estamos a falar nisto, e para os nossos ouvintes, hoje para nós é dia 22? Hoje é dia 19, Alice. 19, ok. É isso que eu quero. Pronto, desculpem lá, isto é complicado aqui. O sol nunca se põe, tá? Olha, bem pensado. Estamos no dia 19 e hoje supostamente houve um break qualquer na Microsoft, e a malta também está toda nos aeroportos. Isso é fake news, não foi a Microsoft. Foi cibersegurança. Deles. Foi um programa que está instalado nos sistemas operativos da Microsoft. Mas isso é bem mau para a Microsoft. Coitados, eles merecem. Mas eu ia chegar a esse ponto. Coitados dos bilionários, coitados. Word is out, toda a gente está a chincalhar a Microsoft nas redes sociais. Sim, eu acho engraçado que um dos maiores achincalhadores é o Elon Musk, que não se tem calado no seu Twitter, na sua como conta. Sempre.
a fazer montes de memes contra a Microsoft, quando está no rescaldo de problemas também domésticos, não é? Com os seus próprios aparelhos. Portanto, acho isto interessante, desviar aqui as atenções. Eu digo-vos uma coisa. Para mim, Elon Musk, Kanye West e óleo de figa de bacalhau são os três a mesma coisa. Que é, tu tomas o que eles dão, mas quando eles falam, tipo, ignoras. Ou seja, Elon Musk faz excelentes foguetões, excelentes carros. Mas quando ele começa a twittar, desliga. Mas quão frequentemente é que tu tens conversas com óleo de bacalhau? Não estou a perceber. Exato. Não no sentido em que comes, mas fechas o nariz, porque aquilo sabe muito mal. Ou cheira muito mal. E, o Kanye West é a mesma coisa. Música muito boa, mas o homem, quando decide dar entrevistas, fujam. Sim, é basicamente, eu concordo que é mais aquilo de que quando eles falam, o que eles dizem trocado por esterco dava prejuízo. Meu Deus. Portanto, Até achava que o Tiago ia dizer o Elon Musk, o Kanye West, e eu estava à espera de um terceiro gênio e veio óleo de figa de bacalhau. Fiquei tipo, olha, se calhar devia experimentar. Um terceiro gênio. Um terceiro gênio, yeah. oh não. Ai, pera, esqueci-me que este podcast é publicado, porra. Não posso dizer que gosto de Kanye West. Esqueçam. Corta. Gosto da música, ok? Gosto da música. É como eu digo sempre, é separar a arte do artista. E acho que isto também se aplica ao Elon Musk. Ou seja, ele criou o império espacial e Tesla e tudo mais. Mas ele continua a ser um indivíduo e aquilo que ele criou é maior do que ele. Isto para tentar aqui acalmar um bocadinho a animosidade que a Ligia gosta sempre de trazer para com o Elon Musk. Como assim? A última controvérsia do Elon Musk, até é de ontem ou anteontem, que é que ele vai fazer como para a SpaceX o mesmo que a Tesla, que é mudar a sede de Califórnia para o Texas por causa de... Isso é que eu não aprofundei, mas qualquer coisa de... Cenas políticas, sim. Cenas. Não, eu não estava a falar Identidade de sequer da género política, e tal. não é? Eu acho que não mencionei todo o esterco que tem sido a conta dele na última semana. Não estou a falar nisso, né? Eu estou a falar do facto de haver este problema com a empresa e também com estes... Pronto, com o... Como é que tu chamaste? Não sei dizer. Desassemblagem. Ao mesmo tempo está a haver, como é óbvio, problemas também com... outras aeronaves e ele está a desviar a atenção totalmente para esse problema na sua conta. Clássico. Muito clássico, sim. Só queria chamar a atenção a isso, que achei muito, muito interessante. Ok, o que também se calhar é muito interessante e também aconteceu esta semana. Lígia, queres nos falar sobre as novidades de Vênus? Olha, quero e vou, não é? Mas digo já que isto é com potencial custo profissional, porque tudo o que tem a ver com Fosfina e Vênus é assunto pária. Pária, sim. É assunto pária. É daqueles assuntos que nós, dentro dos exoplanetas, evitamos falar ao máximo. Divide opiniões e, ao mesmo tempo, temos aquela opinião escondida de que podemos acreditar no que estamos a ver e pode haver outra explicação, mas ninguém quer mesmo dizer, porque é um bocado a opinião não popular. É como a Terra plana. Não é como a Terra plana. Deep down, lá dentro acreditas, mas não podes dizer, senão... Não, olha, é mais no mundo científico, alguns que são de direita e votam à direita calam-se todos porque sabem que não estão no meio seguro para dizer isso. É basicamente isso. Exato, Temos uma opinião interna que não quando dizemos para fora, e é um bocado isto com a Fosfina, a mesma história. Só para dar um pouco aqui de contexto aos nossos ouvintes que não estão muito por dentro, em 2022 houve um artigo publicado a dizer que houve observação de fosfina num dos lados de Vênus, portanto acho que foi durante a noite, portanto no lado escuro, e era na atmosfera, portanto nas nuvens ou na parte atmosférica. E a fosfina até então tinha sido considerada uma bioassinatura, portanto um sinal de vida, porque todos os grandes exemplos de fosfina que nós temos na atmosfera são de produção microbiana. Ora, isto gerou uma grande controvérsia, porque primeiro ninguém acha que Vênus é habitável, segundo porque abriu também um bocado esta ideia de porque é que não achamos que é habitável, porque é que se calhar temos tantos enviesamentos sobre isso, o que é habitável, mas ao mesmo tempo sobre será que estamos mesmo a ver fosfina, será que não estamos com problemas na nossa detecção, será que estamos a usar os modelos certos. Portanto, gerou-se aqui uma controvérsia gigante, o que resultou em algumas missões que vão a Vênus, e eu estou a dizer isto agora a custo mesmo profissional, porque esta opinião também não se pode dizer que as missões foram motivadas por esta observação, é super má onda dizer isto, supostamente, mas é a minha opinião, e eu acho muito bem. Acho que durante muitos anos estivemos muito focados em Marte, e tivemos basicamente a ignorar um planeta irmão que tinha uma atmosfera não igual, mas com o mesmo, ou seja, temos o mesmo tamanho e uma atmosfera, portanto fazia todo o sentido estudar Vênus.
numa perspectiva científica, na minha opinião. Toda esta falha de conhecimento está-nos a atrasar toda a descoberta dos exoplanetas também. Portanto, há aqui graves problemas, porque Vênus não é explorado, e ainda bem que vai agora ser explorado. Pronto, isto é um bocado o contexto. E agora, houve um grupo de cientistas diferente dos cientistas de 2020, desculpem, de 2020, que dizem ter detectado fosfina novamente. E esta nova notícia é interessante porque vem a trazer uma nova teoria que é, se calhar, a fosfina que foi detectada em 2020 não foi outra vez verificada nas outras observações, porque há uma diferença entre o lado de dia e o lado de noite de Vênus. E isto vem numa altura muito interessante, esta hipótese, porque nós estamos a observar isto nos exoplanetas. Os Júpiter gigantes têm uma química de atmosfera diferente do lado de dia, do lado de noite. E Vênus tem uma certa semelhança com estes planetas porque é um bocado landlocked. Está um bocado preso, porque tem um período de rotação. É o de rotação, não é? Muito lento. Sim. Ou seja, dias muito longos. Me engano com isto, já estou com medo. Exato. Já tenho PTSD com estes períodos. Mas pronto. Como tem um período de rotação muito lento, acaba por ter um bocado um comportamento de um planeta que está fixo só de um lado sempre para o Sol e fixo só de um lado sempre para a noite. Sim, pensem na Lua, é igual. A Lua também tem sempre a mesma face virada para a Terra. Exato, então há agora uma nova teoria de que se calhar a química de um dos lados já será diferente da química do outro, porque no momento em que toca a luz solar e a radiação há uma degradação de certos compostos químicos, tal como estamos a ver nos exoplanetas. Mais uma vez uma ligação de que ao observar outros sistemas solares estamos a conseguir identificar os processos do nosso próprio sistema solar e vice-versa. Portanto, aqui uma ligação mais outra vez óbvia de como os dois fields, os dois campos de científicos acabam por se unir e complementar. Isto não é difícil de acreditar, porque é uma coisa que realmente estamos a ver e sabemos que as moléculas são lábeis, são sensíveis à radiação, não é? Outra coisa interessante é que foi detectado supostamente também amónia, que também é outra bioassinatura. E portanto está-se aqui a criar já um acumular de alguns indícios que podem, se forem realmente observações robustas, podem ter ligação à presença de vida. Eu pessoalmente não penso muito em Vênus como um planeta habitável, não retiro a hipótese, porque já vi muita coisa no sentido em que já vi muitos modelos que estavam completamente feitos por uma mente humana super enviesada e portanto a nossa ideia de habitabilidade realmente tem que mudar e está bastante limitada. Não digo que Vênus é habitável, mas também não digo que temos a certeza que não é. Se estas observações são robustas ou não, não me parecem que sejam para já, porque não temos a tecnologia certa, ainda não temos as missões a Vênus a decorrer, portanto elas estão a ser neste momento trabalhadas, vão ser só enviadas em 2030, penso eu, e portanto não temos as naves certas a se ir andar a Vênus para nos dar realmente uma certeza, portanto estamos a utilizar dados ainda com pouca significância, mas não ficava nada chocada disto ser verdade, de haver realmente fosfina num dos lados e não no outro. Porque vemos isso nos outros planetas, nos outros sistemas solares também. Queria só dar só acabar com uma pequena nota. Numa das notícias, que até foste tu, Miguel, que me mandaste do The Guardian, portanto foi aqui um jornal... Deixar só nota já agora que essa notícia foi um ouvinte regular que nos mandou também, o Bruno, abraço para ele. Um abraço, sim. Abraço, Bruno. Eu acho que isto é a imprensa britânica, The Guardian, não é? Sim. Isto foi também uma observação britânica, foi do Imperial, que já falámos hoje, que é um sítio com muitos bons astrofísicos, incluindo o Brian May. E portanto não foi do mesmo grupo, que era um grupo americano do MIT. Aliás, posso também dizer desse grupo de 2020, há uma portuguesa nesse grupo que descobriu fosfina pela primeira vez, que é a Clara Sousa Silva, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito científico e pessoal, portanto é uma cientista pelo qual eu tenho imenso respeito pelo trabalho dela e portanto é muito credível, e é bom termos a nossa bandeira nestas boas descobertas. Mas pronto, queria só acabar com esta pequena nota. Uma das pessoas que o The Guardian entrevistou para dar os seus 80 cêntimos, não sei como é que isto diz, não dizem os teus 50 cents, não sei, sobre estas... Eu já dar não sei traduzir trocos. Os seus trocos sobre esta notícia. Eu já fico toda a trocar entre as expressões Bitite, inglesas e as expressões portuguesas. Isto está ridículo. Mas pronto, para dar a sua opinião, para opinar sobre isto, que foi o Nico Madhusudan. Eu não sei dizer o nome dele porque nós normalmente falamos dele o Madhu.
mas pronto. Que é o autor de quem descobriu o DMS, que nós falámos nisto já há uns meses. É o autor que descobriu o DMS num exoplaneta e que disse que encontramos uma bioassinatura num exoplaneta. Este é um astrofísico de Cambridge e foi entrevistado para... Como também já anda nestas ondas de encontrar bioassinaturas controversas, eu achei muito bem terem perguntado a opinião, por acaso. Senhor produtor de clickbait científico, o que é que acha deste clickbait científico? No entanto, tem aqui um conflito de interesses muito grave. O Madhu foi estudante de doutoramento do grupo do MIT que descobriu a primeira assinatura. Não é só máfias. E este conflito de interesses não está descrito aqui no The Guardian. Portanto, não estou a dizer que a opinião dele esteja enviesada porque a PI de PhD dele, portanto, sua orientadora de PhD, era parte deste grupo. Se calhar nem sabemos se eles estão bem ou mal. Não estou aqui a dizer nada disso. Mas é um conflito de interesses que tinha que ser aqui esclarecido na notícia, na minha opinião. Mas pronto, ele diz o seguinte. Ele diz, quando descrevemos Vênus, ou quando trabalhamos com Vênus, a ideia de bioassinaturas e de vida são questões abertas. E para se confirmar realmente que existe fosfina e amónia, em português amónia é amoníaco. Estou aqui a dizer amónia também mesmo à parva. Calma. Acho que amónia e amoníaco existem. São duas coisas diferentes. Não, mas amónia em inglês, sim, existe em português, mas o amónia em inglês não é o amónia em português, é o amoníaco. Então, NH3, amoníaco. Exatamente, sim. Portanto, amónia em inglês é amoníaco em português. Atenção com isso. Mas pronto. Sim, senhor. A confirmação de fosfina e amoníaco tem que ser robustas para se poder considerar alguma ligação biológica. O passo natural a seguir será olharmos para os contra-argumentos, tentarmos contradizer todas as nossas observações e ver o que é que pode também significar. Portanto, tentamos nós contrariar as nossas próprias observações. Isto até é um princípio filosófico, não me lembro bem qual era o filósofo que fazia isto, mas isto é um princípio filosófico da ciência. E eu não podia estar mais de acordo com esta frase. Apesar de todos os conflitos de interesses em estar-se a pedir a opinião dele, esta frase para mim descreve isto tudo, é verdade. Portanto, eu não sei se isto é robusto, só sendo robusto é que podemos fazer uma ligação biológica, mas não sei se é, porque não temos a tecnologia para isso. Mas de qualquer das maneiras, seja ela qual for a observação, temos que nos perguntar se há outras maneiras de produzir estas moléculas que não sejam biologia. Temos que perguntar se quais são os outros falsos também positivos que podemos estar a ter de outras moléculas que não são estas. Mas com isto tudo nunca pararmos de pensar que pode haver habitabilidade e não de estarmos a enviesar também sobre a nossa ideia do que é um planeta habitável. E portanto, para mim, foi um excelente comentário que ele fez para o The Guardian. Muito bem. Eu tenho uma pergunta, mas é mais de cariz pessoal do que teórico sobre este assunto, que é, Lígia, se encontrar provas conclusivas de vida em Vênus, vai ser um sentimento agridoce ou não? Ai, agridoce nada. Eu a vou adorar. Nada? Não. Não é tipo, estou eu aqui a olhar para os exoplanetas e aqui mesmo no quintal ao lado encontra-se vida. Ouve lá, se encontrar vida em Vênus, a nossa possibilidade de encontrar vida em exoplanetas triplica. Porque basicamente, exato, sempre que um exoplaneta é um Vênus, nós dizemos, cocó. Não vai haver vida aí. Se nós, por acaso, provamos que a habitabilidade se estende para além de Vênus, o nosso target... Os Vênus todos ficam viáveis. Exatamente, entram na nossa target list. E eu chamei isso um field day. Eu só pergunto porque eu e o Morgan estamos sempre a trocar mensagens acerca disto, porque na indústria espacial, muito no lado da engenharia e no lado das empresas, existe um dispositivo para dar mérito ao que quer que uma pessoa tenha feito, que é ser o primeiro, ser histórico. Então é tudo histórico. Desde coisas que são históricas e que são importantes, até coisas que são tipo completamente não interessantes. Tipo, sei lá, primeira empresa das Ilhas Faroé a desenvolver um motor, sei lá, numa coisa assim de género. E é tipo, ok, são os primeiros, mas não quer dizer nada. Portanto, existe um bocado esta piada entre nós que é o primeiro. E eu próprio sou culpado deste tipo de coisas, que também, quando estava na faculdade e tínhamos aquelas núcleos de estudantes e não sei o quê, tínhamos de ser sempre os primeiros, mesmo que não fôssemos os primeiros. Portanto, eu próprio sou culpado desta toxicidade, mas portanto estava curioso para saber se na área da astrobiologia também existe esta... Não, isto tem de ser no exoplaneta primeiro. Antes de Vênus, tem de ser no exoplaneta. Não, olha, existe muito essa toxicidade com Vênus, aliás. Os cientistas... pronto, não quero falar muito, mas o Gonçalo está a falecer. Desculpa. Yeah. Não, está tudo bem. Estás bem? Os editores são os coitados, têm sempre de cortar a minha tosse, que é toda a hora. Se for preciso alguma ajuda, um Mayday, sei lá. Mandamos um Uber Estou aí vivo.
Com um banner Estou assemblado, Ok. sem problema. Há realmente toxicidade na astrobiologia, mas tipo imensa, tal como há em toda a academia, penso eu. E há pessoas que um bocado acham que os planetas são delas, e portanto, se eu estudo Vênus, mais ninguém, eu mato quem mais quiser estudar Vênus. É um bocado isto. E acredito nos exoplanetas é ainda pior, que Vênus, como está perto é de todos, agora exoplanetas, tipo, não, isso é o meu. Não vejo tanto isto com os exoplanetas. Claro que há um certo cuidado de não estarmos a estudar os mesmos planetas só porque é uma estupidez estarmos a gastar tempo de telescópio a fazer a mesma coisa, né? Portanto, convém convém os cientistas, por isso é que há conferências, para eles considerarem diferentes targets, para eles conversarem e verem ideias científicas que façam sentido com o overlap e não com a redundância, né? Mas por um lado não é assim que o método científico deve funcionar, ou seja, por exemplo, aqui o exemplo da fosfina, houve um investigador que olhou para Vênus, para a procura disto, teve os seus resultados e depois a seguir foram outros a seguir confirmar se encontravam o mesmo ou não, não é? Não faz sentido olhar duas vezes para o mesmo alvo. Mas com os mesmos dados, não vais tu fazer um novo, ou seja, não vais repetir as observações, porque as observações são as observações, não é? Mas neste caso aqui não foi a mesma observação, ou foi? Eu acho que não foi a mesma observação, mas Vênus é diferente, porque Vênus não há nada. E estamos tão próximos que dá para fazer imensas coisas diferentes, que ainda não foram feitas. Okay. Enquanto com um exoplaneta, a única coisa que tu podes fazer é, todos os telescópios diferentes, olhares para o mesmo planeta. Aí já são coisas diferentes, porque estás a usar aparelhos diferentes, né? Mas não vais pegar no mesmo telescópio e observar o mesmo planeta da mesma maneira, quando está a fazer o mesmo trânsito. Não, se alguém fez isso e tu queres competir, vais buscar os dados ao arquivo e fazes a tua própria análise. São coisas diferentes, né? E isso é um método científico, tens razão, mas há pessoas que são muito territoriais com os seus planetas. Eu, pessoalmente, não toco em Vênus. E não vou dizer mais, porque eu não quero problemas para o meu lado. E sempre que a pessoa que toca em Vênus está nas conferências, eu ando à volta. Que é para ver se não entro na linha de tiro. Então estás a dizer que a astrobiologia tem máfias? Tem máfia, tem sim senhor. Não, mas eu achei engraçada a altura em que tu falaste no facto de nós estarmos a descobrir estas coisas em exoplanetas antes de Júpiter. Temos aqui um Júpiter, mas estamos a descobrir factos que acontecem só... A ideia de que a atmosfera é diferente no lado não iluminado e no lado iluminado. Estamos a fazer estas descobertas a, sei lá, milhões de anos-luz enquanto temos aqui um Júpiter. Exato, mas os exoplanetas têm-nos ajudado nas nossas teorias para o sistema solar desde que começaram a aparecer. Eu também dei aquele exemplo de nós agora acreditamos mais de que o Júpiter e Urano e Neptuno andaram a cirandar por todo aquele espaço na altura da formação, porque vemos isso acontecer nos outros exoplanetas. Nos exoplanetas, não são nos outros. Mais longe do Sol do que os gasosos. Facilita a entrada de novas hipóteses na aceitação geral da comunidade quando conseguimos observar isso. E os exoplanetas, como são tão diversos e aparecem com tantas formas e feitios, nós acabamos por ver coisas tão esquisitas que depois ajuda a nossa aceitação. E o nosso enviesamento abre-se um pouco mais as portas e ficamos com a mente mais aberta. Não sei explicar. Isso tem acontecido e que vai continuar a acontecer. Mas só para dar aqui o último ponto, eu não tenho nenhum problema com nenhum dos nomes destas notícias. Portanto, todos estes Vênus researchers são fantásticos, não stress. Portanto, estava a falar de outro e que não vou aqui mencionar. Exato. São os que ela não mencionou, que são os... Exatamente. Se o investidor não foi mencionado, ali já tem problemas com ela. É problemático estudar coisas com atmosfera, nuvens e ventos, porque se publicas sobre isso é competição direta e estás com problemas. Portanto, eu evito. A máfia vai-te bater à porta. A máfia vai-te apanhar numa conferência e tentar-te descredibilizar e coisas dessas. E partir-te as pernas. Não. Sim. E pronto, se calhar só fechar dizendo duas coisas. Primeiro, só para não deixar nos ouvintes com ideias erradas, aquilo que dissemos de ser landlocked, ou seja, ter o período de rotação igual ao período de translação que acontece à Lua e que tem a mesma face sempre virada para a Terra, não acontece exatamente com Vênus. Os dias em Vênus são ligeiramente mais longos do que os anos. Por algumas unidades, dezenas, mas não muito. O ano em Vênus são cerca de 220 dias. Exato. E o dia dura um bocadinho mais que isso, que é estranho. Outra coisa é que eu vim aqui à Wikipédia ver a lista de missões para Vênus e vamos ter muito sumo. Vejo aqui 5 ou 6 missões... 3 da NASA, uma da China, uma dos indianos, da ISRO, uma dos russos de Roscosmos e uma da ESA. Portanto, isto, Vênus, em princípio, na próxima década... A NASA cortou uma delas.
Sim, sim. Curtou qual delas? A Da Vinci ou a Veritas? Foi uma delas. Veritas, acho Foi que a foi. Veritas. Não sei. Cortou uma Pronto. delas, mas Mesmo sim, assim. vai na mesma haver imensas. E está para anteontem. Tanto dinheiro gasto com o planeta morto. Marte. E devíamos, era já ter aprendido mais sobre Vênus há mais tempo, mas pronto. Não, mas agora vamos gastar ainda mais para ir a Marte retornar as caixas que o carrinho telecomandado anda a deixar. Tiago, tivemos aí um corte, repete lá de início, se achas bem. Estou a dizer que, como assim já foi gasto muito em Marte, nós vamos ainda gastar. É isso. É isso. Concordo. Está todo cortado, Tiago, coitado. Ok, vou traduzir o Tiago. Eu acho que consegui ler os lábios dele, mesmo ele não estar a dizer nada que a gente consiga ouvir. Eu acho que ele disse: vamos gastar ainda mais com a missão de volta. Eu estou a ver o Tiago só a escorrer uma lágrima e o microfone vai dizendo: e um carrinho telecomandado. E não. Ei. E com esta desassemblagem rápida e imprevista do Tiago, se calhar está na hora de terminarmos, se não se importarem. Vamos a isso. Ai. Bom, chegou também o momento de desassemblar rapidamente não só o Tiago, mas o episódio. Quero agradecer ao Gonçalo, ao Tiago e à Lígia por todo o azedume e comicidade que trouxeram a este episódio e a mais uma temporada da Nau Espacial. Se hoje nos estiverem a ouvir a partir de um dispositivo Windows com software da CrowdStrike, primeiro, porque é que estão a usar os vossos computadores de trabalho para nos ouvir? E segundo, os meus pêsames. E terceiro, obrigado por terem ouvido até ao fim. Quero agradecer também ao Josh Woodward pela música que enche de harmonias aqui os nossos episódios. Já sabem, comentem, façam perguntas no nosso YouTube e no Instagram e fiquem atentos às novidades para não perderem o nosso regresso. Nós voltaremos em breve. Adeus, marinheiros. Adeus! Ahoy! Eu fiz isto de propósito só para parecer que... Faz o jingle. Tens de fazer o jingle. Obrigado por terem assistido à Nau Espacial. Vemo-nos depois do verão para mais uma temporada. Com mais podcast, mais notícias, mais diversão.